Olá, pessoal de casa que está nos acompanhando aí. Hoje está começando mais um Corta Pra Mim, né? Mais um episódio aqui dessa nossa série sobre rádio, TV, esses bastidores, né? E hoje aqui eu tenho uma convidada muito especial, a Rafaela Schwinka, que está com a gente. Meu colega aqui também, Matheus. Opa, boa noite, boa tarde. E hoje a gente vai falar com a Rafa, se assim eu posso chamar. Não, melhor, né? Já que você estava aí preocupado se ia conseguir falar o sobrenome. Já vai no Rafa mesmo, já fica mais tranquilo, tá tudo Ela certo. que tem uma trajetória, assim, né, muito rica na TV, já trabalhou aqui na KTV, aqui na casa, na RIC, Tarobá, e afins, assim, né? E hoje eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa sua trajetória, assim, né? E de onde que veio, né? Como que começou essa vontade de entrar na comunicação e tal? Conta um pouquinho pra gente aí. Vou te falar que a comunicação sempre acho que fez parte de mim, inclusive acho que foi uma professora ainda no ensino fundamental que falou, essa menina é muito tagarela, ela tira boas notas, mas conversa demais. Ali eu já vi e falei, não sei não. Mas na questão de TV nunca foi minha vontade não. Na faculdade, quando eu fazia jornalismo, eu queria fazer assessoria. A área totalmente diferente, porque eu era daquela que usava cabelo vermelho, andava de tênisinho, não queria saber de estar arrumadinha, né? Porque a minha ideia em TV era essa. Mas, assim, tinham professores que falavam, acho que você tem perfil. Aí a gente, né, ela mandava fazer algum material e gravava ali e foi indo. E eu tive a chance de começar a fazer estágio ainda na época da faculdade. Na época eu fiz estágio na KTV e ali eu já fui vendo, falei, olha, tô gostando desse negócio. E ali foi quando, de fato, eu comecei e nunca mais saí, né? Eu acho que isso foi em 2008, mais ou menos, por aí. E aí já são alguns aninhos já atuando aí na área e eu vou te falar, depois que você entra, gente, aí é difícil de sair. O negócio, ele te prende, você não consegue sair desse ritmo de vida acelerado, assim, e é muito bom. Não consigo me ver hoje fazendo outra coisa, inclusive. Que legal, né? A gente teve um convidado semana passada e a gente consegue ver, assim, essa alegria, né? Esse brilho no olhar quando vocês falam da comunicação. E isso é muito importante pra gente que tá aqui estudando, para decidir o que a gente vai fazer no futuro aí, né? Conhecer um pouquinho mais. E você fez o estágio aqui na KTV e tal. E hoje, o que você está fazendo atualmente? Está na área ainda? Conta um pouquinho pra gente. Tô na área. Na época da faculdade, eu sempre quis muito trabalhar em rádio. A gente tinha um rádio, né, que fazia alguns programas. Só que quando eu me formei, tudo foi me caminhando tudo para TV, né? E eu fui trabalhando, só que eu sempre fiquei com aquela vontade muito grande. E eu falei, não, eu ainda vou ter a oportunidade de fazer alguma coisa em rádio. Nem que seja só para eu falar, não, beleza, eu fiz, gostei ou não gostei, mas só para ter essa experiência. E esse ano surgiu a oportunidade, inclusive, de eu entrar na rádio. E tem sido, assim, uma experiência incrível. É totalmente diferente. Você é um pouco mais sozinho, né? Porque em TV é muita gente envolvida na hora da produção. Mas, ao mesmo tempo, você se sente muito próximo das pessoas, porque as pessoas, elas só têm a sua voz. Então, você ali acaba se comunicando de uma forma que você se aproxima muito mais. Então, isso é gostoso. Eu trabalho hoje na Rádio T, faço o jornal e a locução, que é uma coisa de programa mais, mais solto, enfim, e continuo na TV também. Faço aí o jornalismo na TV todas as tardes, na correria, que eu ainda não consigo me desvincular, que eu gosto demais. Então, eu ainda estou conseguindo conciliar as duas coisas. Eu falo que, às vezes, a gente falta tempo, sabe? Eu acho que o meu dia tem mais do que 24 horas. Mas ainda estou conseguindo conciliar as duas coisas, está tudo certo. E ainda consegue arrumar um tempo para descansar nesse intervalo aí, menino, né? Não sei qual que é o horário que eu descanso, não. Mas está tudo certo. A gente vai tentando. Não dorme ali as 8 horas que seriam necessárias. Mas vai tirando de letra ali, tá tudo certo. As olheiras ali, ó, passa uma maquiagem, está tudo resolvido. Dormir é meio opcional. É opcional, isso aí. E, assim, o que você tem alguma experiência que te marcou nessa tua trajetória ali de repórter? Compartilha com a gente. Tenho várias, assim, que eu poderia dizer, mas eu acho que a mais recente, que inclusive a gente estava até um pouquinho antes conversando, que foi a queda, né, do avião, da Voipaz. E isso me marcou demais, assim, porque foi uma cobertura muito intensa, né? De estar ali muito próximo daquelas pessoas, daquelas famílias, amigos que perderam alguém, e você recebendo aquela informação ao tempo todo, né? E uma coisa assim que foi tão intenso,
ao ponto que eu lembro que no dia que a gente veio acompanhando desde da queda até todos os sepultamentos, já que a maioria era daqui, né, da região de Cascavel, e eu lembro que quando a gente acompanhou o último sepultamento, assim, eu falei, pronto, acabou. E assim, na outra semana, minha avó simplesmente sumiu. A minha imunidade foi parar no chinelo. Fiquei muito mal porque a gente absorve muita coisa. E agora, né, recentemente fez 1 ano dessa queda e a gente, claro, que recontou essa história, relembrou, até porque até o momento não tem nenhuma resposta para essas famílias. Mas, assim, ainda eu lembro e com muita emoção, mesmo sem conhecer ninguém daquelas famílias, sem conhecer ninguém daquelas vítimas, mas me marcou muito pela proximidade que eu acabei tendo de estar ali, de estar conversando, porque no primeiro momento eles não tinham informação de nada, a empresa ainda não tinha lista, não tinha informação, e aquelas famílias eles chegavam para nós da imprensa, para saber se a gente já tinha alguma informação, se a gente já sabia quem que era. Então, assim, é muito... marcou demais, assim, eu fecho os olhos e eu lembro exatamente daquelas pessoas descendo na escada, nossa, até me emociono de falar disso, descendo na escada depois de ter confirmado que a família, que um parente delas estava dentro daquela aeronave. Então, assim, já cobri várias situações, é óbvio que sim, mas aquilo para mim me marcou demais pela proximidade que eu acabei tendo. E era uma coisa que até a gente, na época da faculdade, falava, jornalista não pode se emocionar, não pode ficar próximo. E eu acho totalmente errado, né? A gente é humano, a gente está lidando com pessoas. Então, a partir do momento que você se torna frio, eu acho que daí você está na profissão errada. Então, ali, para mim, marcou demais e, com certeza, é algo que vai ficar, assim, quando eu lembrar de alguma reportagem, vai ser daquilo ali. E nem é pela cobertura, que tive a oportunidade de emplacar, como a gente diz, matéria nacional, e nem foi por isso. Foi pela circunstância mesmo, assim. Eu acho que o próprio fato de você se emocionar lembrando disso já fala por si só, né? É. Porque é uma responsabilidade gigantesca ali. Porque você não tá ali só pra... Não tá passando, digamos assim, uma fofoca ali qualquer para um conhecido. Qualquer informação. Qualquer informação. Você tá trazendo ali fatos e envolve não só a notícia, mas todo um contexto por trás, familiares. Isso que você falou é importantíssimo, a responsabilidade. Quando você tá aqui, ó, com um microfone desse, gente, você tem que ter esse cuidado da responsabilidade do que você está fazendo, da informação do que você está falando. Porque, assim, na hora, você pode dizer uma coisa e falar, putz, poderia não ter dito isso, né? Só que já foi. Então, e aquilo ali já se disseminou, já saiu para tantas pessoas, já acabou saindo, ainda mais hoje, com rede social, que é tudo muito rápido. Então, você tem que ter muito esse cuidado. E, principalmente, eu falo, você tem que se colocar muito no lugar do outro e muitas vezes. Porque você tem que pensar, poxa, se fosse comigo, será que eu gostaria de saber dessa informação dessa forma? Será que esse tipo de notícia ia fazer diferença para as pessoas terem essa informação? Então, assim, eu acho que em muitos momentos você tem que se colocar muito no lugar do outro, que é aquilo que eu volto, né? A gente é humano e a gente está lidando com um trabalho que é de humano. Então, você tem que colocar um pouquinho esse peso na balança também, sabe? Sim, e tu comentou ali dessa questão das redes sociais ali, né? Como que você lida com isso? Qual que é o impacto que isso traz para a sua rotina aí? Olha, eu já tive muitas fases de postar tudo, de acompanhar as coisas, de ser a blogueira, né, que todo mundo fala. Já tive a fase de sumir um pouco ali das redes sociais. Hoje eu tento encontrar o equilíbrio. Ela faz muita diferença no meu dia a dia, no trabalho, porque não tem como. Hoje a gente recebe muita informação. Só que hoje eu tento cuidar um pouco mais no sentido de não colocar tudo naquilo ali, sabe? E não estou dizendo de exposição mesmo, mas estou dizendo do cuidado do que eu consumo de informação. Porque se a gente parar para pensar, a gente fica muito tempo, né? Ali no celular. E eu comecei a notar, eu falei, o jornalista, por si só, a gente já vive a nossa profissão 24 horas, né? Porque tudo é notícia. Eu olho aqui, isso aqui vira notícia, posso olhar e falar, aquilo ali, ó, aquela calçada daquele jeito, pode, né, render alguma coisa. Então, assim, a gente fica muito. E daí eu falo, caramba, já tenho muita notícia aqui. Aí, se eu ficar muito tempo aqui na rede social, então, hoje eu estabeleci algumas coisas, sabe? De
colocar ali meu celular, de ficar só até as 9 horas da noite. Depois disso, se alguém me mandar mensagem, meu filho não vai ver, não vou responder, não vai ter nada. Então, assim, eu comecei a estabelecer isso por uma questão de próprio cuidado comigo mesmo, de saúde mental, de cuidado mesmo, assim, porque senão é muita informação. E nem tô falando por exposição, porque não é muito do meu perfil, assim, não gosto. Mas, assim, claro que quando necessário, eu acho que tem que ser utilizado e tem que ser utilizado de uma forma coerente. Então, aí eu acabo, assim, usando. Mas, assim, isso daí já fez muita diferença, inclusive, tá? De estabelecer horário para ficar ali nas redes sociais, porque antes, eu vou te falar, que chegava a época de eu ficar, sei lá, 14, 16 horas, né, no Instagram, que aparece principalmente o tempo que você fica ali na rede social. E eu falei, caramba, olha quanto tempo que eu tô ficando em uma única ferramenta. Aí eu peguei e dei uma cortada, uma tesourada. E às vezes a gente não percebe, né, a quantidade de tempo que a gente está ali acompanhando a rede social, e é muita informação de uma avalanche, assim, né, então é bom se organizar, assim, acho que para qualquer profissão, né, não só na área da comunicação, mas você se organizar, assim, nas suas rotinas, é muito, muito interessante. Você comentou ali no início a questão do rádio, né, desse sonho e tal, e hoje você está apresentando um programa na rádio ali. E qual que é a maior diferença que tu sente entre a TV e o rádio, assim, logo de cara? Primeiro, assim, a questão de eu estar sozinha, né? Ali é eu, né? Que eu fico ali dentro do estúdio. Mas o que eu mais sinto é de eu poder ser eu mesma. De realmente, assim, porque na TV, querendo ou não, você tem que ter um cuidado com a sua imagem, né? Dependendo da notícia, você não pode sorrir tanto, enfim. E ali no rádio, não. Ali eu sou a Rafaela mesmo, que meus amigos me conhecem, sabe? Que é a pessoa que dá risada por qualquer coisa, que fala, né, de uma maneira engraçada, que tem o hábito de chamar o pessoal, porque esquece os nomes sempre de menino ou menina. Isso é uma mania que eu tenho. Então, assim, eu acho que eu consigo ser mais eu, ser mais solta. E eu acho que é isso que tem me dado muito prazer, assim, de estar conseguindo conciliar os dois, porque eu tenho os dois mundos, né? Que eu consigo continuar no jornalismo, que é uma coisa que eu sou apaixonada, gosto demais, assim, mas que ele também tem essa responsabilidade muito grande. E não que o rádio não tenha essa responsabilidade. Ele tem essa responsabilidade como eu tenho como ser humano, né? No meu dia a dia eu tenho que ter meu cuidado de cautela mesmo, de cuidado. Mas ali eu tenho a questão de eu ser eu, né? De eu poder ser eu mesmo, sem precisar me cuidar muito. Eu acho que esse é o principal ponto mesmo, sabe? É uma autenticidade maior. Exato, que você tem no rádio ali, né? Bem isso. Eu acho que o rádio, eu falo tipo, por mim, eu não gosto, eu fico muito nervoso na frente das câmeras. Acho que o rádio seria tipo uma função mais certa, tipo, a pessoa um pouco mais tímida, consegue descontrair mais. Pode ser, de você, né, só ter ali a questão da voz. Mas por outro lado, você pensa assim, você não tem a imagem, né? Que a imagem é tão importante ali, sei lá, teve um acidente ali, teve, sei lá, um balão ali subindo, enfim, você tem aquela imagem. Então, você não precisa dizer muita coisa, que a imagem por si só já está falando, né? Agora, no rádio, você tem que ter, acho que mais do que a voz, você tem que ter a maneira de falar. Porque senão, se você ficar falando aqui, ó, de uma forma morta, cara, o pessoal, ninguém vai prestar atenção, porque você não tem outra coisa para atrair ela. Então, você tem que falar de uma forma que a pessoa se sinta próxima, que tenha vontade de te ouvir, né? Então, por mais que você fale assim, eu sou tímido, mas no rádio, talvez, você, além da questão da timidez, você vai se soltar de uma forma ainda muito mais, porque você vai ter que ir ali, dar suas gargalhadas do seu modo, falar de um jeito diferente. Então, ali, eu acho que apesar de a gente se engana achando que o rádio traz essa questão de, tô escondido aqui, ninguém tá me vendo. Mas não, você tá sendo, acho que, mais você do que nunca. Porque ali você só tem a sua voz. Então, se você não for você de uma forma que as pessoas gostem, aí você vai fazer o quê, meu filho? Aí quem que vai te ouvir? Aí o povo muda, aí não escuta, aí fica aquela coisa meio sonolenta, aí já era. Aí perdeu o Playboy. Aí já era. E um exemplo muito bom disso, por exemplo, é jogo de futebol no rádio. Sim. É totalmente diferente. É emocionante, não é? Exatamente. Você fica ali preso ali. Porque você não sabe o que está acontecendo. E isso é legal, porque você não tem a imagem. Então você tem que ficar ali atento ao que você está ouvindo para saber. E aí, será que vai sair o gol agora ou não? Mas daí você tem que ficar, né, naquela
e por isso que o rádio prende tanto. E eu falo, o rádio pode passar o tempo que for, gente, mas ele sempre vai permanecer. Porque você pode estar fazendo qualquer coisa, mas o rádio pode estar ligado, né? É diferente, talvez, da TV, que você tem que estar ali olhando, prestando atenção. E o rádio não. Então, tanto que é um meio de comunicação que permanece, e eu tenho certeza que continua, né? Apesar hoje das maneiras digitais, da forma que tem sido repaginada, mas é algo que eu falo para quem entra nesse mundo, gente, é apaixonante. E depois que você entra, você não quer mais sair. Você pode reclamar, brigar da rotina, da correria, mas você não consegue ver sem essa loucuragem toda, porque é uma loucura. Você até estranha, né? Quando não tá fora da rotina, assim, dessa correria. Estranha mesmo. E você já passou por algumas emissoras, assim, da cidade. Eu gostaria de saber de você, o que você pensa a respeito de você ter um bom network, como, tipo, uma boa amizade, bons contatos, isso assim, faz toda né? a diferença. Mas eu falo que... Eu acho que eu não acredito muito naquela fala que dizem assim, ai, nossa, fulano de tal é um bom profissional, mas ele não é boa pessoa, é difícil de lidar. Então, eu acho que essa pessoa não é um bom profissional, porque ela está sendo um bom profissional para ela, né? Porque bom profissional é aquela que você realmente está no local e você faz com que as coisas aconteçam. Eu confesso que, lógico, que quando eu entrei, eu queria fazer as coisas do meu jeito. A gente tem muito sonho, idealiza muita coisa, então eu sei que eu bati muita cabeça. Claro que conforme você vai aprendendo, assim, e eu falo que quem trabalha em comunicação, gente, não trabalha sozinho. Por mais que, por exemplo, no rádio, tô só eu ali, mas eu não faço aquilo sozinho. Tem outras pessoas envolvidas que talvez eu nem veja. Então, isso fez muita diferença. Hoje, eu posso, assim, dizer, sem sombra de dúvida, que eu tenho, assim, uma relação muito tranquila com o pessoal da imprensa aqui de Cascavel. Conheço aí quase 90% do povo. E isso faz diferença no sentido de não só quanto profissional, mas quanto pessoa mesmo. Porque eu acho que a partir do momento que você é uma boa pessoa, a chance de você ser um bom profissional é muito grande. Porque profissional você pode ser treinado. Você pode ser treinado para você fazer uma edição. Você pode ser treinado para você fazer uma boa imagem. Mas você não vai ser bom treinado se você for uma pessoa que não tem caráter. Então, a partir do momento que você é uma boa pessoa, que você lida com as pessoas dessa forma, você vai ser um bom profissional. Então, isso eu acho que faz muita diferença, sabe? E você saber que as pessoas te enxergam dessa forma é muito bom. Quando você entrou na TV, teve aquele, tipo, uma rixa, tipo, uma novata entrando aqui, talvez querendo tirar meu lugar, algo assim? Eu não senti isso, assim, principalmente quando eu fui para Ponta Grossa, por exemplo, eu morei 6 anos lá e era uma cidade diferente, né, uma pessoa que está vindo de um outro lugar, e eu senti, na verdade, completamente o contrário, sabe, de acolhimento mesmo, assim, o que você precisa, aqui as coisas funcionam assim, então eu não senti, na verdade, eu acho que eu me senti deslumbrada de estar ali e falar, nossa, estou numa emissora grande, numa cidade, né, diferente, então eu fiquei muito encantada, assim, sabe? Não senti. E eu acho que eu não senti isso em nenhum local. E olha que eu trabalhei na Rede Massa em Ponta Grossa, trabalhei na RPC em Foz, trabalhei na Tarobá aqui, hoje estou na RIC, passei pela KTV, e assim, em nenhum local eu senti isso. Nenhum, assim. Então, não sei, talvez eu acho que vai muito da energia que você chega no lugar, sabe? Se você chega com humildade, querendo aprender, de realmente saber onde é o seu lugar, né? É aquela coisa, chegou, não vai querer já sentar na janelinha, né, meu filho? Você acabou de chegar. Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença também na maneira que as pessoas te recebem. Então, eu não senti em nenhum lugar isso. Ainda bem, né? É bacana esse seu relato, né? Porque às vezes as pessoas têm, né, essa ideia assim, vai chegar ali, vai tomar meu lugar e tal. Você fala isso de ter uma ideia, e é muito interessante que as pessoas pensam que quem trabalha em TV, nossa, é um vislumbre, né? O pessoal sempre tá arrumadinho, maquiado e tal. E eu vou falar pra vocês, hein? Repórter é o que mais passa perrengue, gente. Que vocês não têm nem ideia, sabe? É o pessoal que, às vezes, a gente tá lá no meio da lama, com uma galocha no meio da chuva, a gente não tem pra onde fugir, porque eu vou fazer uma matéria de chuva, eu tenho que estar onde? Tem que estar na chuva, né? Então, assim, é muita coisa, assim. Quantas vezes... Uma coisa que eu falo para todo mundo que entra na área de TV, gente, sempre carrega uma meia quando você está fazendo matéria de chuva. Por quê? Porque vai molhar.
Entendeu? Então, para depois você não ficar com o pé molhado, você pega e troca. Então, assim, é muita coisa perrengue, assim, do pessoal não tem nem ideia. Eu já fiz ao vivo descalço, porque minha sapatilha estava completamente encharcada, né? Já tinha derretido a maquiagem, já tive que amarrar o cabelo, que estava tudo desgrenhado. Então, assim, é uma correria muito louca e não tem nada de... sabe, de, ai, nossa, tá na TV e tal, não é nada disso. Eu falo que o repórter, inclusive, é o que mais se lasca, hein? Porque é o que tá lá no meio da correria, no meio da fumaça. Quantas vezes eu saí de um lugar que pegou fogo, fedendo fumaça, e chegar, tipo, sei lá, falar com o prefeito. E ali, ó, fedida. Vou fazer o quê? Eu tenho que gravar com ele? Então, assim, não tem muito isso, sabe? Então, é até interessante, porque às vezes o pessoal entra, eu vejo muito isso com os novatos, né? Eles entram e quando eles vão se dando conta, ele fala, poxa vida, onde que eu amarrei meu burro, né? Meio que se lasca, assim, né? Porque é mais ou menos por aí, sabe? Que não tem essa coisa, assim, porque o pessoal acha que a gente só aparece para trabalhar só na hora que aparece ali no vídeo, né? Mas não é não, tá? É só para avisar. Então, é bacana isso, porque o ao vivo não é só aquele 1 minuto e meio que tá acontecendo ali e tal. Não, e nem uma reportagem, não é nem aquele 1 minuto e meio que vocês veem ali, sabe? Tem muita gente envolvida, muita coisa. Para você ter uma ideia, tem reportagem que às vezes a gente fica uma semana inteira gravando com pessoas, porque assim, tem o pessoal da produção que tem que ligar, agendar, né, para saber se fulano vai poder me atender. O Matheus vai poder me atender às 2h da tarde. Então tá, deixa eu organizar minha equipe, que minha equipe vai então lá às 2h. Então, às vezes, você fica uma semana inteira, né, nessa função de correria, de gravar, de levar para edição, para ir uma matéria no ar de 1 minuto e meio. Então, assim, é muita coisa por trás, assim, é pensar no texto, é pensar na imagem, né, pensar em tudo, para ir aquele 1 minuto e meio, assim, no ar, sabe? Já aconteceu com você, tipo, de querer gravar uma reportagem, tá na porta da casa da pessoa, e a pessoa, tipo, não posso mais ir? E, menino, várias. Ontem, a reportagem, inclusive, de ontem, para você ter uma ideia, eu fiz uma matéria sobre racismo. E é uma matéria que, inclusive, a gente já estava trabalhando nela há alguns dias, né? Por ser um assunto delicado, enfim, tinha algumas pessoas específicas. E a gente tinha uma gravação ontem que, enfim, teve um desencontro de informação, que era para nós irmos até a casa dessa pessoa. E ela entendeu que era para ela ir até a TV. Enfim, já começou por aí. Mas daí o pessoal da produção entrou em contato com ele e falou, olha, então fica aqui na TV, o pessoal vai voltar e vai gravar com você. A gente gravou com ele. Eu gravei com essa pessoa, fechei todo o texto, escrevi todo o texto baseado no que ela me falou, gravei, o pessoal editou, estava pronta a matéria. Hoje, a minha editora, ela pegou e chegou e falou, Rafa, eu preciso que você mude o teu VT, porque o fulano, ele pediu para não mais participar da reportagem. Então, assim, eu já estava o VT já estava pronto, né? Olha quantas pessoas envolvidas, o VT estava pronto. Aí ela falou, então você vai incluir essa pessoa aqui. Aí ela me mandou lá o vídeo que era para eu incluir e eu tive que mudar totalmente o meu VT, que já estava pronto, porque eu tinha feito ele baseado no que aquela pessoa tinha me falado. Então, isso daí acontece muitas vezes, de você chegar no lugar, a pessoa falar, não vou mais gravar, ou você gravar e a pessoa falar, não quero mais que vá ao ar. Então, assim, faz parte, né? Mas uma coisa que faz muita diferença também, que já aconteceu do outro lado, da pessoa falar, não vou gravar com ninguém. Isso já aconteceu, da pessoa falar, não vou gravar com ninguém. E eu chegar e, da maneira de eu conversar e abordar essa pessoa, ela gravar. Então, também tem esse outro lado. Eu falo que a gente é um pouco meio que psicólogo ali, tem que ter um pouco de jogo de cintura, sabe? Porque isso acontece e não dá para você ficar triste pensando, poxa vida, meu VT não vai ficar do jeito que eu queria, mas ele pode ficar de uma forma melhor, né? Então, assim, se você não pode se apegar muito nessas coisas, mas acontece, hein, menino? Várias vezes. Tem vezes até que dá raiva, assim, porque você, às vezes, já teve situação de a gente praticamente cortar a cidade, chegar no lugar e o pessoal falou, viu, fulano de tal não tá em casa, ele não vai mais gravar. Então, assim, aí pensa, toda uma equipe se preparou para aquilo, né? De organizar uma equipe, mandar para a produção, enfim, e você chega e não tem. Então, acontece, infelizmente acontece. Tem que estar sempre preparado, né? Sempre atento. Sempre atento. Porque nunca é como a gente espera, né? Nunca, mas é nunca mesmo. A história sempre vai ser diferente. E você comentou aqui sobre a responsabilidade, né? Todos esses detalhes de você estar sempre tendo que se ajustar. Você tem que ser uma pessoa proativa, né? Sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem, uma reflexão para quem
para nossa galera, né, tá se formando agora ou pensa em começar a faculdade, em alguma área da comunicação, eu queria que você deixasse esse recado para essas gerações futuras aí, né? Eu acho que o primeiro de tudo, assim, que eu acho que vocês devem continuar e manter isso independente de quanto tempo, que eu até falei antes, é a curiosidade. Sejam curiosos para tudo e não aceitem as respostas que dão para vocês de primeira. Por quê? Porque quando a gente passa a questionar, a gente dá abertura para que as pessoas possam pensar. E hoje em dia as pessoas andam tão preguiçosas para pensar, sabe? Então, assim, falo para vocês, sejam assim, questionem mesmo, sabe? Não, se alguém falar alguma coisa e falar, viu, isso daqui não vai ser feito dessa forma. Tá, mas por que não vai ser feito dessa forma? Para mostrar que você está interessado no assunto. Isso faz muita diferença. E a segunda coisa que eu posso dizer é realmente assim, se informem, leiam. Eu sei que às vezes dá preguiça danada, né? Hoje em dia é tudo tão rápido, os vídeos são curtos, a vida está muito rápida e intensa. Mas realmente se informem, sabe? Porque uma coisa é você chegar num local e você saber conversar o mínimo com alguém. Isso vai fazer tanta diferença para qualquer coisa, seja para continuar na área da comunicação ou não, para qualquer outra situação. E outra coisa, não mude o que vocês aprenderam na casa de vocês, a essência que vocês têm da casa de vocês. Porque isso daí vai fazer com que vocês sejam bons profissionais. Porque eu tenho certeza que os pais de vocês tentaram fazer o melhor. Talvez não foi o que vocês gostariam, mas era o que eles podiam. E aquilo vai fazer com que vocês façam a diferença na profissão de vocês. Porque quando a gente começa a se vislumbrar com muita coisa que acontece no nosso dia a dia, a gente talvez esqueça a nossa essência. E quando a gente esquece a nossa essência, a gente fica sem rumo. Então, eu acho que eu falo isso para vocês, assim, não esqueçam o que vocês aprenderam na casa de vocês, que isso daí com certeza vai dar o direcionamento para aquilo que vocês vão seguir. Seja na área da profissão, talvez não vai dar certo, não sei, mas seja na área que vocês forem atuar. É isso aí. E para finalizar, você agora está ali focada no dividida, né? Eu posso dizer assim, entre a TV e o rádio. Você acha que vai continuar no rádio? Olha, eu estipulei algumas metas, assim, porque, gente, eu tenho quase 40 anos, né? Então, assim, eu falei que eu tenho que dar uma desacelerada, tenho que fazer outras coisas. Então, assim, por um período ainda quero tentar conciliar os dois, porque a rotina é corrida, ela é uma loucura. Mas, assim, não sei, eu acho que o momento que eu tiver que decidir, eu acho que vai ser difícil, porque hoje, se me perguntasse para decidir, eu não conseguiria, então eu ainda não sei. Mas, por enquanto, vou tentar mantendo os dois. Bacana. E aí, Matheus, você acha que com todas essas informações aí, você já consegue ver um futuro depois da graduação, uma área que você vai seguir? Eu vou continuar me sentindo minha área normalmente de casamento, mas talvez tenha a partir de hoje, talvez quero me aventurar talvez em jornalismo, talvez, rádio. Eu acho que assim, ter a oportunidade de conhecer, né? De conhecer nunca é demais. Quem sabe você falou que filma. Aí, menino, já pensou você ser um repórter cinematográfico, que é como a gente chama, entendeu? Então, assim, talvez tá numa rotina talvez um pouco diferente. Quem sabe aí, menino Matheus? Você vai se adequando ali, vai conhecendo. É oportunidades. Exatamente. Eu espero também que o pessoal que está acompanhando a gente aí também consiga pegar essas lições aí, né? Principalmente, o que me mais chamou a atenção foi você falar de ser curioso, né? Porque isso para mim também eu acredito que é o mais importante, assim. Você ser curioso e teimoso no bom sentido, de querer ir atrás, de querer fazer as coisas acontecerem. Persistente mesmo. Persistência, justamente. Eu acho que o fato de ser curioso ajuda muito em questão de serviço, dependendo. Eu falo talvez da minha área mesmo, que é tipo um lugar. Vamos lá ver como que é. Às vezes pega o calça lá e ver como que é o local. Só ver, dá pra fazer alguma coisa ali? Vamos ver. Exato. Acho que a parte de ser curioso é fundamental nessa área de jornalismo, audiovisual, enfim. Acho que é fundamental, vamos dizer assim. E não tenham preguiça, gente, de ouvir, né? De ouvir as pessoas, de conhecer as pessoas. Tem a oportunidade, talvez, sei lá, tá ali num café, escutou uma história legal e olha, né? Converse com a pessoa, porque hoje em dia a gente se fecha tanto no mundo do celular e às vezes a gente esquece disso. Então, conhecer faz também muita diferença, que vem exatamente nesse encontro, né? De você ser um pouquinho curioso, cara de pau. Isso vai fazer bastante diferença. Exatamente. Ouvir as pessoas é fundamental, principalmente hoje, né? O pessoal não escuta mais ninguém, tudo muito rápido. A gente, né, poderia ficar aqui muito mais tempo ouvindo as suas histórias, as suas experiências. Foi muito bacana, bastante edificante, né, para
a nossa carreira aqui acadêmica e profissional, né? Por que não também? Mas o episódio vai chegando ao fim, né? Igual passa eu falei, rápido, né, gente? Passa muito rápido, mas foi muito bom ter você aqui hoje. Obrigada. Se você quiser acompanhar a Rafa aí nos seus trabalhos. Isso aí, ó. RIC. Pode me acompanhar sempre, todo dia, 6 horas da tarde, na RIC TV. Vou estar ali, né, ao vivo, fazendo matéria. Ou pela manhã, das 8 às 10. Estou também na Rádio T 93.1, ali trazendo um pouquinho de música, informação, risada, rolo e confusão. Para começar o dia bem, né? Isso aí, muito bem. É isso aí. Também, se você quiser nos acompanhar, se inscreva no canal do Confag, né? Siga nas redes sociais também, para mais episódios e, né, vamos ver quem que vai ser o próximo convidado aí, né, Matheus? Vamos embora. Muito obrigado aí, tenha uma boa noite.